Tudo bem? Oi, gente, estão me ouvindo? Estão me vendo? Tudo bem? Hoje a nossa live é com a Adriana Leal, especialista em Design Therapy, e nós falaremos sobre como a física quântica pode agregar ao design biofílico. Oi, Naomi, tudo bem? Boa noite. Oi, Jade. Como vocês estão? Vou aguardar a Adriana chegar aqui na live, fazer solicitação. Hoje a nossa live é com a Adriana Leal, falando sobre como a física quântica pode agregar ao design biofílico. Tô aceitando a Adriana. Oi, Adriana. Oi, Oi, Adriana, tudo bem? tudo bem? Seja muito bem-vinda. Tudo Obrigada. ótimo. Eu que agradeço o convite. Um prazer estar aqui com você, falando desse tema que a gente ama muito, né? Ama muito, o prazer é meu. A nossa última live foi tão boa, né? Foi uma delícia que a gente teria que fazer outra mesmo. A gente tem muito assunto aí, né? Uma para contribuir com a outra. Com Então, eu vou pedir, Adriana, para você começar aqui se apresentando, para quem não lhe conhece. Claro. Bom, prazer para quem não me conhece, eu sou Adriana Oi, Leal, Vânia. sou designer de interiores, sou especialista em design therapy. Hoje eu sou a mentora e fundadora dele no Brasil. Eu trouxe o design therapy para o Brasil. Então, eu tenho um curso que fala sobre isso. E o design therapy ele é a aplicação de ciências como a neurociência, a física quântica, que é a minha grande paixão e é algo que eu estudo há muitos anos. Como eu consegui introduzir e reunir isso dentro do nosso meio, do nosso mundo, do nosso trabalho. E é sobre isso que a gente vai estar falando aqui hoje, né? Como que a física quântica pode estar contribuindo com o design biofílico, que a gente aí tem diversas possibilidades. E o que eu tinha te falado, né, Bia? Quando a gente tem um propósito que vem, né, do fundo da nossa alma, o universo vai colocando no nosso caminho as pessoas que estão ali com o mesmo propósito, querendo levar a Alinhadas. gente alinhadas, querendo levar isso para mais pessoas, querendo que esse movimento cresça. E a vida acabou nos unindo e é um prazer muito grande estar aqui com você hoje de novo. Ah, o prazer é meu. Então, acho que já explicou um pouquinho o que é o design therapy, né? Eu ia lhe perguntar o que é o design therapy, é trazer a física quântica, entendeu? Mais ou Para o menos. ambiente. Então tá, O então que é essa segue a pergunta. O tá? que é o design therapy e para que ele serve? Então, meio que traduzindo, né, o design therapy é um conceito que traz justamente a gente trazer mais saúde e bem-estar para as pessoas através dos ambientes, onde esses ambientes produzam um efeito terapêutico nas pessoas. Né? Eu entendi dessa forma quando eu fui estudar lá. Então, como é que um ambiente pode ter um efeito terapêutico sobre as pessoas? E por isso o nome Design Therapy. Então, a intenção é projetar ambientes saudáveis de uma forma saudável, onde não esteja presente nada que possa estar impactando negativamente ou prejudicando a saúde, e o que a gente pode estar utilizando de forma a projetar ambientes que tenham esse efeito terapêutico. O efeito terapêutico no sentido de se a pessoa ela não está bem, como que ela pode entrar num ambiente com ele projetado dessa forma e já sair de uma maneira diferente, já sair com a sua energia renovada e já sair de uma outra forma como ela entrou. Então, isso Tem o mesmo propósito do design biofílico, né? total. Que é trazer essa saúde, esse bem-estar, o design biofílico através da experiência da natureza. Para quem não sabe aqui, né? O design biofílico traz toda a experiência da natureza, não é só a natureza direta, mas a natureza de forma indireta também, como os materiais naturais, as geometrias naturais, as imagens da natureza e também as experiências de espaço e de lugar, que eu acho que é o mais difícil de a gente entender, assim, realmente a gente precisa estudar para entender como que a gente pode trazer essas experiências que a gente tem espaciais, características espaciais que a gente tem na natureza, para o nosso ambiente construído. Que, por exemplo, essa da perspectiva e refúgio, né? De a gente estar num espaço protegido, de seguro, confortável, mas ao mesmo tempo perceber
o exterior, né? O que acontece ao nosso redor, perceber o clima, se está chovendo, se está ventando, se tem sol, perceber variação do dia e perceber também as paisagens naturais, né? Tudo isso é importante a gente ter essa conexão, isso vai nos trazer bem-estar para a gente estar nesse ambiente. Exatamente. Então eu acho que assim, a gente está muito alinhada. E aí você começou falando assim de propósito, né? E quando a gente encontra o nosso propósito, quando a gente está alinhada, a gente começa a atrair pessoas também alinhadas a esse propósito. Eu concordo. E eu queria lhe perguntar, então, como que foi esse seu encontro com o Design Therapy? Então, eu estava num momento em que eu estava questionando muito a minha carreira, a minha profissão. Eu estava muito desmotivada de estar fazendo a mesma coisa todo dia, da mesma forma, né? Depois de alguns anos trabalhando da mesma forma, é natural, eu acredito que em qualquer profissão, se você não dá uma inovada, você começa a entrar numa falta de motivação. E me identifico. Sim, e eu tenho uma conexão espiritual muito grande. Então, todos os dias eu pedi a Deus para que me mostrasse um caminho, eu não sabia qual. E eu sempre estudei muito diversas áreas e não sabia o que fazer com esse conhecimento. E aí eu fui convidada para um workshop, uma palestra de uma professora italiana que ela veio no Brasil. Foi uma palestra fechada para pouquíssimos profissionais, onde nessa palestra ela apresentou o Design Therapy e começou a explicar o que que era. Sabe aquela sensação de que parece que o mundo para você fica assim, em slow motion, você fica olhando e você fala assim, gente, o coração dispara, o corpo esquenta, parece que vira uma chavezinha e você fala, gente, era isso que eu estava buscando. Tudo fez sentido e aí eu entendi tudo que eu estudei, que teoricamente seriam assuntos que não teriam nada a ver com o meu trabalho, mas que no final tudo se encaixou. E aí a gente vê como é que realmente o universo vai nos levando por caminhos que em algum momento tudo vai fazer sentido e tudo vai tudo clareia. E aí no final dessa aula, ela me convidou para estudar lá, isso foi em 2018. E aí, como tudo já se encaixou e fez sentido, eu rapidamente consegui integrar os meus conhecimentos e estar desenvolvendo o meu método de trabalho. Mas, obviamente, eu não perdi essa oportunidade. Eu fiz assim, não, eu quero. Ano que vem eu vou para aí, eu quero sim. E aí eu pude ir para lá estudar. E você que também já teve uma experiência de estudo internacional, assim, nossa, uma expansão de consciência muito grande. A gente sai da nossa realidade, da nossa mentalidade aqui e a gente vai para um mundo completamente diferente. A gente começa a ver coisas e projetos que a gente fala, uau, meu Deus do céu, como que a gente estava atrasado lá no Brasil, né? Então foi uma oportunidade onde me permitiu aperfeiçoar muito mais o meu método que eu já tinha desenvolvido e perceber até onde eu poderia ir dentro dos conhecimentos que eu tinha, né? Porque essa da física quântica é algo que eu trouxe, não é algo que já existia lá, por eu já ter esse olhar, por eu já ter essa bagagem de estudo muito grande. Então, tudo que eu olho hoje, eu já consigo enxergar com o olhar da física quântica. Então, foi muito fácil para mim conseguir estar agregando isso tudo e estar hoje colocando isso de alguma forma em prática no meu trabalho. Ai, que maravilha. A nossa história é muito parecida, né? O meu também, eu estava desanimada com a arquitetura, achando muito preocupada com estética, tendência e pouco preocupada com saúde e bem-estar. E eu sempre fui uma pessoa que se preocupou com saúde e bem-estar, né? Na minha vida, eu procuro trazer sempre saúde e bem-estar em primeiro lugar. Então, eu pratico yoga, eu pratico meditação, pratico exercícios, me alimento de alimentos naturais. E aí eu queria, de alguma forma, trazer essa saúde e bem-estar para a arquitetura. E foi nessa busca também que eu encontrei o design biofílico. E foi dessa forma que eu me senti também. Parece que ficou tudo em slow motion e abriu uma luz, né? Aquilo de filme, assim, parece que realmente que faz sentido pra gente, né? E aí a gente vai atrás, né? A gente sente, não, eu tenho que buscar isso. E eu também fui para Nova York me especializar com a Elizabeth Calabrese e trazer esse conhecimento para o Brasil. E realmente a gente chega lá e vê que está tudo muito mais avançado do que aqui. Eu acho que hoje eu já vejo que as coisas estão se nivelando mais, né? Eu vejo o Brasil muito mais
avançado aí nesse caminho também, mas quando eu trouxe era muito novo esse conhecimento, né? Ninguém falava em design biofílico. Até falavam design o quê? Eu biofílico, de biofilia, amor à vida. Mas realmente, eu acho que assim, a gente não pode descartar as nossas experiências anteriores, né? Como você falou, tudo tem um porquê, né? Não é à toa que a gente seguiu aquele caminho. E a gente pode ir agregando, né? E buscando aquilo que faz mais sentido pra gente, né? Naquele momento. Acho que a gente está sempre em evolução, em desenvolvimento. E aí o que faz sentido, que é alinhado à nossa essência, ao nosso propósito, e aí a gente vai saber, vai ter essa luz aí que a Adriana teve, eu tive, para seguir esse caminho, né? Com certeza, essa coisa de tudo que a gente aprendeu, a gente continua utilizando, né? A forma de projetar, ela tem uma técnica que a gente não pode esquecer, abrir mão. A gente continua utilizando, não é que a gente não quer... Descartou tudo. Eu aprendi, só vou... Não, o que você falou, é agregar. A técnica continua, tudo que a gente aprendeu, a gente utiliza, mas a gente tem um outro olhar e a gente sabe que tem outras coisas que podem ser agregadas, que vão trazer mais benefícios de que uma coisa apenas técnica voltada para a estética. É isso. E assim, falando um pouquinho da física quântica, para quem não sabe, o que é a física quântica e como que ela surgiu na tua vida? Eu, desde muito nova, eu sempre fui muito curiosa. Eu sou geminiana com lua em aquário. Então, estou muito curiosa. Eu gosto muito de estudar sobre a vida, sobre o universo. Sabe aquela criança que perguntava tudo? Como é que as coisas são feitas? Por que acontece isso? Quando a gente morre, para onde a gente vai? Eu sempre fui muito curiosa e sempre muito nova. Eu, com 13 anos de idade, para você ter uma noção, eu já estava lendo livros sobre espiritualidade. Então, é algo que eu sempre me interessei. Então, desde que eu me entendo por gente, eu sei que tudo no universo é feito de energia. E conforme eu fui crescendo e fui estudando e as coisas vão se evoluindo, a gente vai aprendendo cada vez mais coisas. Então, quando chegou o momento em que a gente descobriu, a gente achava, a gente acreditava que a menor partícula da matéria, que era o átomo, era formado de matéria, que o núcleo dele era formado de matéria. Até que se descobriu-se que não. O núcleo dele, formado de prótons e elétrons, né, e nêutrons. Então, o átomo, ele não tem matéria na sua constituição, ele só tem energia. E se tudo no universo é feito de energia, tudo é energia, tudo tem um campo vibracional, tudo emana uma frequência, né? E as pessoas falam, poxa, mas se eu toco, é matéria? Não, é uma energia condensada, né? Então, se tudo, esse copo, essa mesa, esse celular, tudo é feito de átomos e átomos são energias. Então, quando a gente parte desse princípio que tudo é feito de energia no universo, a física quântica já comprova isso. Então, tudo emana uma vibração, tudo emite uma frequência que pode ser medido em hertz. Quando isso entrou, eu aprendi isso chegou para mim, eu comecei a já ver tudo à minha volta dessa forma, né? Então, as coisas não são simplesmente matéria como a gente imagina. Então, eu já comecei a ver o mundo de uma forma diferente. E aí, a frequência que as coisas vibram, quanto mais densa for, mais prejudicial à nossa saúde, e quanto mais elevada, mais alta ela for, mais benéfica à nossa saúde, né? Então, a física quântica surgiu, deu ser muito curiosa e muito questionadora e gostar muito de aprender e de estudar e começar, as coisas foram caindo na minha vida. Sabe quando chega um livro, chega uma palestra, chega um convite, com 15 anos de idade eu estava num grupo de estudos e assim as coisas foram acontecendo. E aí a física entrou na minha vida desde que eu me entendo por gente, né? Então, não tinha como ela não fazer parte da forma como eu trabalho hoje. Então, foi aí um feliz presente divino ter esse insight, ter conseguido colocar, agregar isso de alguma forma para que a gente possa estar utilizando no nosso trabalho. Que lindo. E se tudo é energia, como a gente está falando, e cada um vibra numa energia, é por isso que a gente tem que estar sempre cuidando dos nossos pensamentos, né? Pensar positivo, né? Porque isso vai mudar a nossa energia, vai mudar a maneira que a gente vibra. E aí eu acho que não é à toa que a gente encontra pessoas nessa mesma energia, né? Porque conforme a gente está vibrando, a gente vai atraindo
aquelas pessoas daquela energia. Sim. Então, uma curiosidade interessante que a física quântica me trouxe, não só os pensamentos, o que o cérebro está pensando, mas os seus sentimentos, o que o seu coração está sentindo. Por quê? O nosso coração, ele tem um campo, o tamanho e a força do campo dele 5.000 vezes maior do que o cérebro. Ou seja, o nosso cérebro, os pensamentos sozinhos, não têm o poder de magnetização. Né? Se não, quem tivesse visto aquele filme O Poder da Mente, segredo. O Segredo, né? Estaria todo mundo cocriando tudo, realizando tudo, atraindo tudo, e as pessoas não conseguem. Por quê? O que magnetiza o pensamento, ele manda, ele envia o sinal. E o coração é o que magnetiza, é o que tem a força para magnetizar. Então a gente tem que tomar muito Eu acho que graças a Deus que é assim, né? Porque se tudo que a gente pensasse materializasse. Pensei no elefante aqui agora, aparece o elefante na minha frente. Não ia dar certo, né? Ia ser não ia, não. mundo, não tinha como. Não, e pensamentos negativos vêm, né? A gente que tem que estar controlando para não ficar com esses pensamentos, para deixar eles irem e a gente pensar de forma positiva. Mas se tudo que a gente pensasse materializasse, né, ia ser uma tragédia. Ia ser um caos. Exatamente. Então, ainda bem que é com o coração, que é com sentimentos, o que realmente faz parte da gente. Né? O que a gente emana. Quando a gente consegue associar os dois, o sentir positivo com o pensar positivo, aí você concria tudo na hora. O difícil é sincronizar os dois. Aí fica fácil. Mas como Exatamente. a gente sofre para conseguir isso. E por isso que a gente tem que estar sempre agradecendo como já tivesse conseguido aquilo, né? Porque a gente não diferencia, o universo não sabe aquilo que você quer, né? Ele sabe o que você tem no presente. Então você tem que agradecer como se já tivesse conquistado aquilo, ou enfim, o que a gente está desejando no momento, né? Querendo emanar aí, querendo realizar. A linguagem que o universo entende não é a linguagem falada, é a energia que você vibra. O universo fala, entende e responde através de energia, né? Lembra, tudo é energia no universo. Então, o que você vibra é o que você atrai. Então, não é o que você fala. Se você fala, eu quero isso, eu quero aquilo, não adianta. Se você não estiver vibrando naquela frequência, você não consegue. Então, maravilhoso isso. A gente consegue entender um pouquinho do funcionamento do universo e aí a gente consegue aprender um pouquinho como lidar com isso. Não é fácil, né? Tem prática, a gente tem que estar sempre pensando positivo, sentindo coisas positivas. Greg Braden fala no livro dele, A Matriz Divina, da gratidão, que é uma das chaves que o universo entende, reconhece e responde. Então, sempre que você agradece por algo que você quer, como se você já tivesse, é o grande segredo para você já conseguir sintonizar e atrair aquilo. Então, a gente começa a entender um pouquinho e eu estou aí até hoje tentando colocar em prática para a gente conseguir atrair o que a gente precisa, o que a gente deseja. Às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue, mas a gente continua tentando. A gente tem que estar sempre buscando. A Design Casa Viva está dizendo, mas tem que limpar os sentimentos de traumas do inconsciente. Exatamente. É isso aqui que é o desenho do iceberg, né? A nossa mente consciente é a pontinha do iceberg, são os 5% de consciência que a gente tem. E a nossa mente inconsciente são os 95% do iceberg que está lá debaixo da água. E é a mente inconsciente que tem o poder de cocriação, não a mente consciente. Ou seja, a gente tem 95% ali lutando contra o que a gente quer conscientemente. Então, por isso que é difícil, por isso dá trabalho. Não é fácil. E a Vânia está falando, e acredito que o canal que a mente transmite visivelmente é o brilho no olhar. E eu acho muito que isso é o que a gente estava falando de a gente estar alinhada à nossa essência, né? E quanto mais a gente está alinhada à nossa essência, ao nosso propósito, tudo vem de dentro. E aí a gente tem esse brilho no olhar e realmente as coisas estão alinhadas e a gente consegue vibrar nessa energia. Sim, sim. E quando a gente está alinhada, a inspiração vem lá de cima. A inspiração vem do alto, né? Vem da sua alma, vem de Deus. Então, tudo vai convergindo para aquilo que você quer aconteça.
Isso é É, bacana. e eu acho que vem de dentro também. Eu sempre falo que a biofilia ela vem de dentro para fora, né? A gente não consegue projetar aí de maneira trazendo o design biofílico para os nossos projetos se a gente não viver a biofilia, se a gente não experienciar a biofilia, se a gente não souber os benefícios da biofilia na nossa vida, né? E aí a gente vai conseguir passar isso com muito mais verdade, veracidade para o nosso cliente, para os nossos projetos e também com maior poder de convencimento, né? Porque quem vive isso, quem sabe os benefícios, sabe da importância, sabe valorizar. E aí, com certeza, passa de maneira mais frequente, intencional e com muito mais argumentos para as outras pessoas, né? E eu acho que é isso, a gente precisa passar isso, porque não adianta a gente ter um ambiente todo com design biofílico e a gente não viver a biofilia, né? Então a gente não vai aproveitar aquilo, os benefícios não serão tão grandes quanto a gente souber, por exemplo, a iluminação natural, como é importante a gente ter esse contato com a iluminação natural. Se a gente tem um ambiente que proporciona isso, mas a gente não sabe, não vive isso, a gente veda, né, o ambiente, não vai trazer esses benefícios. Então, eu acho que sim, a gente precisa ter essa consciência. Fica fake, né? Você não passa a verdade, você não vivenciou aquilo, fica aquilo que você decorou no livro e tá ali repetindo igual papagaio. É totalmente diferente. Isso, replicando, exatamente. Exatamente. E agora vamos alinhar um pouquinho aqui a física quântica com o design biofílico. Como que a física quântica ela pode agregar o design biofílico? Então, como eu falei, a física quântica já está muito inserida na minha vida, então tenho muito essa facilidade de estar enxergando e de estar vendo a relação dela com as outras coisas. E aí eu comecei a ver como é que isso poderia estar tendo alguma relação com o design biofílico, com a natureza, com tudo que a gente vive, de uma forma vendo o lado mais micro da coisa. O lado mais macro da coisa já é muito falado. Mas e o lado micro? Se tudo é energia, se tudo tem uma frequência, tudo tem um campo vibracional, tudo tem um campo biofísico. Como é que funciona esse campo biofísico que ninguém fala, né? Então vamos parar para olhar para isso, porque eu sei a importância que isso tem. Quem estuda física quântica sabe da importância que o universo responde por vibração, por frequência. Então, vamos olhar um pouquinho, dar um pouco de importância para isso. Então, para mim, a física quântica, no meu trabalho, ela surgiu de uma forma muito, muito natural, como eu te falei, porque a minha visão de mundo mesmo, a minha visão de como as coisas acontecem, de como as coisas funcionam, de como as coisas surgem. Vamos entrar aqui em alguns exemplos para vocês conseguirem entender essa visão da física quântica associada e aplicando no design biofílico. Por exemplo, vamos falar, né, das plantas, que é o que a gente mais fala no design biofílico. E quando eu falo de plantas, eu estou falando da natureza como um todo, porque toda a natureza tem muito mais energia do que qualquer outra coisa, porque a natureza é algo puro que foi criado por Deus divino, isso vibra muito energia. Então, as plantas, elas são frequências e essas frequências trazem benefícios para a nossa saúde. Todo mundo sabe que estar em contato com a natureza traz diversos benefícios. Por quê? Porque ela tem essas frequências. Uma das frequências que as plantas emanam e que algumas pessoas não sabem, são os sons, né? As plantas, todas as plantas emanam sons. Até teve uma pesquisa com a Mônica Gagliano, junto com a Universidade de Western, na Austrália, que ela conseguiu, com um aparelho que eles desenvolveram, mostrar o som das plantas. Então, esse aparelho, ele capta essa vibração, que é numa frequência muito baixa, então ela não é audível para a gente, mas que esse aparelhinho consegue captar essa vibração e transformar isso em notas musicais, em sons, e a gente consegue ver as plantas, como elas reagem quando você conversa com elas, quando você dá um beijo nela, como quando você tá com raiva, tá irritado, elas já fazem um som estridente de medo, quando você machuca. Então, você vê que elas emitem sons e esses sons são vibrações que eles interagem com o nosso campo. Então, um dos benefícios que as plantas trazem
essa interação dos sons que elas emanam, que interagem com o nosso campo e, consequentemente, nos trazem coisas, reações positivas, né? A menos que a gente vai agredir uma planta, né? Porque aí realmente você vê que um som é um som bem de medo, mas a maioria das pessoas aprecia a natureza. Então você está interagindo com aquele campo dela e você está recebendo os benefícios de uma forma quântica, onde você está entrando num outro nível, num nível de frequência vibracional. Outra coisa que as plantas também emitem são os íons negativos, né? Que eles são super benéficos à nossa saúde, porque eles neutralizam os efeitos dos íons positivos, oriundos de aparelhos eletrônicos, oriundos de Wi-Fi, oriundos de celular, enfim. Tudo isso emanam os íons positivos. E nessa hora as pessoas fazem confusão. Mas não são os íons positivos que deveriam ser bons? Não. São os íons negativos que são bons. Os íons positivos são maléficos à saúde. Eles oxidam as nossas células. Eles prejudicam o nosso sistema imunológico. Eles prejudicam as nossas funções cerebrais. E os íons negativos, quando entram em contato com esses íons positivos, neutralizam o seu efeito. Então, se você está num ambiente de trabalho, que você tem computador, roteador, Wi-Fi, celular, várias pessoas trabalhando, não tem como você não ter presença de plantas ali. Senão você vai estar diretamente exposto a esses íons negativos o tempo todo, atingindo o seu corpo, o funcionamento do seu organismo. Aquilo vai alterando a polaridade das suas células, aquilo vai oxidando as suas células até que suas células morrem. Então, as plantas também têm esses benefícios, muito além do visual do cérebro ver, conectar com a natureza e te trazer a sensação de bem-estar e saúde. Isso é algo que a gente consegue ver, ter consciência e saber que provoca, mas no estado micro a gente está vendo outros benefícios que o contato com a natureza pode nos trazer. E aí sim, para quem não é muito chegado à natureza, para quem não é muito chegado à planta natural, a gente ter bons argumentos para convencer a pessoa de poder sim. Porque aí ela está sabendo o quanto que aquilo está impactando positivamente na vida dela, na saúde dela. Exatamente. Eu tenho um livro, Os Efeitos da Biofilia, e fala também sobre os sons das plantas, da natureza, das árvores, enfim, e fala também dos pirim-pim-pim, né? Da substância química que elas também soltam e também são benéficas para o nosso organismo, né? E aí a gente fala do banho de floresta, que é essa prática curativa aí, japonesa, que incentiva as pessoas a irem para o contato abundante com vegetação, com árvores, com a natureza abundante, que realmente vai trazer esses benefícios de melhorar a nossa imunidade, de melhorar a nossa saúde mental, de reduzir estresse, trazer um relaxamento maior, reduzir frequência cardíaca, reduzir pressão arterial, reduzir até, diz que reduz problemas de coração e problemas como diabetes. Ter esse contato próximo, diário, né, com a natureza. Sim. Então, com certeza, são os sons, são as substâncias químicas, são vários elementos de a gente estar em contato com a natureza. Não é só o contato visual, né? Sim. E aí, alguns dos sintomas que as pessoas têm, quando está muito exposto a esses íons positivos, são dores de cabeça, fadiga, ansiedade, irritabilidade, náuseas, problemas de sono, falta de concentração, entre um monte de outros problemas. Então, se você está sentindo alguma dessas coisas ou tudo junto ao mesmo tempo, você está com excesso de energia eletromagnética. Então, o que eu posso te dizer para te ajudar? Pé descalço na natureza, areia, grama, na terra, qualquer lugar. Isso é feito de aterramento. É como se fosse aquela antena que dá aquele aterramento. Você bota o pé ali e você descarrega tudo. Outro dia eu vi tão bonitinho o Dr. Victor Sorrentino mostrando o bebezinho dele que tinha meses de vida. Vamos botar o pezinho na terra para descarregar a energia eletromagnética. Então você coloca o pezinho ali, você descarrega e encher a sua casa de plantas. Para você bloquear e diminuir isso no seu corpo. Porque isso com
não é nem mais a longo prazo. A gente está a tecnologia evoluindo tão rápido hoje em dia, que a gente aí com a tecnologia 5G é coisa de curto prazo, 6 meses, um ano, a gente já começa a apresentar aí problemas de saúde. Então, E imagina nessa pandemia, né, Adriana, que a gente precisou ficar isolado com muitos eletrônicos, né? Muito contato aí com Wi-Fi, com celular, computador, televisão. Imagina como nós estamos. Eu senti essa necessidade, eu já sentia antes, né? Mas eu senti mais ainda na pandemia e eu ia sempre, eu vou no parque, eu tiro depois da minha caminhada meu tênis e faço esse aterramento na grama, piso. E a gente sente na hora, né? Uma energização. É um benefício, assim, que a gente já, de ter mais energia, de se sentir bem, né? De se sentir mais relaxado, a gente já consegue perceber ali, naquele momento. Claro que deve ser benefícios aí ao longo de todos os dias, né? De todos os momentos depois, posteriormente, que a gente descarrega tudo. Tem até a terapia da árvore, né? Você abraçar uma árvore. Tem muitos estudos científicos que mostram quantos benefícios que te traz a saúde. Porque a árvore, ela puxa de você toda a negatividade, ela joga para a raiz e descarrega lá na terra. Então, quando a gente está mal, e eu já experienciei isso, uma época da minha vida em que eu fiquei muito mal por motivos pessoais de relacionamento. Eu estava tão mal, que eu não tinha nenhuma vergonha. Eu ia dar minha caminhada na natureza, eu via a árvore, eu abraçava a árvore e ficava ali com a árvore abraçada e pedia para ela tirar tudo de ruim que tinha dentro de mim. E Bia, eu saía dali, sabe quando você sai nova? Parece que você deixou tudo ali e foi embora. Realmente funciona muito. A natureza, ela tem esse poder de poder de cura. A frequência vibracional. Ela tem esse poder de cura. Você está numa frequência baixa, você entrou em contato com ela, a sua frequência sobe. Na hora muda tudo. Na hora, é verdade isso. E é esse contato com as plantas, mas é contato com tudo que a gente não se dá conta. É o ar puro, o ar fresco, é a iluminação natural que tem o poder, né, de melhorar, reduzir a depressão, né, de melhorar aí nosso sono. Que a gente às vezes tem insônia, porque a gente está muito no ambiente com iluminação artificial, a gente não fica numa escuridão total à noite para dormir. Então a gente precisa ter essa consciência que todos esses elementos naturais realmente vão nos trazer benefícios, e não é só benefícios naquele momento, né? Como a gente está falando aqui, em benefícios a longo prazo de saúde. Melhorar o nosso sono vai melhorar toda a nossa saúde, né? Imagina as pessoas sofrendo de insônia, quantas doenças não se agravam aí por causa desse fator. Então, é essa consciência que a gente tem que ter, né? Que a gente pode, com pequenas atitudes aí, a gente precisa ter esse conhecimento que a natureza, ela cura, né? A gente precisa se reconectar com a natureza, a gente depende da natureza para sobreviver e para viver. Viver é ter uma vida plena aí, de saúde completa, de bem-estar físico, mental e social, como a gente está falando aqui. Não é só não ter doenças, né? Que às vezes a gente acha que, não estou saudável, não estou doente. Não, saúde é todo esse bem-estar completo. A gente precisa ter saúde mental. Eu acho que nessa pandemia a gente vê essa maior necessidade, né? Quantas pessoas aí não agravaram a sua ansiedade, depressão, o estresse, por estar nesse isolamento obrigado, né? E aí, desconectado dessa natureza. Desconectado da natureza, inserida num ambiente com diversos estímulos externos nocivos à sua saúde e que ela não tem nem conta. Não se dá conta. Ela entra no quarto dela, tem televisão, tem aparelho da net, tem aparelho Wi-Fi, tem o celular na cabeceira. À noite, que é a hora que você precisa dormir, o seu corpo refaz todas as funções, é onde o seu fígado trabalha, onde o seu baço trabalha, seu pâncreas trabalha. É a hora onde ele precisa de total descanso e relaxamento. Ele está sendo bombardeado o tempo todo por essas interferências todas. Então, exatamente, é muito sério isso, e as pessoas não sabem o quanto que elas agridem a saúde delas sem saber. Né? O seu quarto, ele não pode ter nenhum desses fatores que prejudicam a sua saúde. Ou então, se você quer ter, desliga tudo, tira tudo da tomada na hora de dormir. Da tomada. Tira o celular, bota no modo avião, longe da cama, para ele não buscar a rede 5G com a sua operadora.
e bota ali só como despertador e vai dormir. Pelo menos para que nesse momento você consiga entrar no sono REM e seu corpo conseguir refazer as funções, porque senão é efeito cumulativo. Em pouco tempo a pessoa aparece uma coisa, aparece outra e não sabe por quê, né? E aí o médico também não Exato. sabe por quê. São pequenos hábitos que a pessoa não tem consciência de que ela está se autoagredindo. E o ambiente ele está sempre impactando na nossa vida, né? No nosso desenvolvimento. Então a gente precisa ter essa consciência. E aí vai além, os materiais que tem nesse ambiente, né? São materiais artificiais que trazem toxinas, que poluem esse ar, como que são? São materiais mais naturais. Tem iluminação natural ou é só iluminação artificial, né? Que não vai sincronizar o nosso ritmo circadiano. Como que é o ar nesse ambiente? Tem a renovação do ar, né? Tem elementos verdes para fazer essa purificação, para trazer esses benefícios, para fazer esse equilíbrio aí de energia que nem a Adriana está falando. Então, são vários aspectos que a gente precisa se dar conta que o ambiente ele sempre está impactando na nossa vida. E a gente precisa deste conhecimento. Aí você fala, isso é muito bacana a gente falar, Adriana, porque hoje eu estava falando com uma pessoa às vezes a gente acha que a gente encontra esse conhecimento na internet, né? E a gente não encontra esse conhecimento profundo na internet. A gente precisa estudar mesmo, a gente precisa se especializar, Nossa, a gente precisa ter contato. De estudo pra gente pegar aqui, né, Bia? Só a gente sabe. Não é assim, o que tem na internet é muito raso ainda, infelizmente, né? A gente precisa, pelo menos, eu acredito que a Adriana também, no meu curso eu faço uma compilação de vários conteúdos do design biofílico, eu trago muitos artigos, muitas traduções, né? A maioria dos artigos e livros são em inglês. Então, não é a mesma coisa que a gente pesquisar na internet. E outras, muitas pessoas me falam, eu já aplico de forma intuitiva. Não, né? Esse intuitivo é um erro, porque o intuitivo às vezes a gente tem, às vezes a gente não tem. Até que ponto, né, você tem o conhecimento? Ou muitas vezes a gente tem alguma coisa intuitiva, mas chega na hora de passar para o nosso nosso cliente vem com um posicionamento tão firme que o nosso intuitivo cai por terra, né? Vai por água abaixo, digamos assim. Porque a gente não tem a gente não tem argumento, a gente não tem um conhecimento profundo para mostrar para ele que realmente é aquela estratégia que vai levar à saúde e bem-estar. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com esse conhecimento da internet, né? E esse conhecimento que a gente acha que é intuitivo, que a gente já faz. Né? Eu acho que a gente precisa especializar. E se a pessoa quiser realmente, ela precisa procurar um curso, se especializar para ter esse conhecimento. E aí sim, com a prática, né? A gente não sai especialista só com curso. Mesma coisa que a gente lê um livro e acha que já aplicou na nossa vida. A gente tem que aplicar na nossa vida. E com a prática a gente vai virar vivenciar, exatamente. É isso que vai nos tornar. Os efeitos, os benefícios, para chegar a falar para as pessoas, gente, funciona. Né? É muita responsabilidade a gente chegar aqui e falar, gente, faz isso porque funciona. Pra gente falar isso, porque a gente sabe que funciona. A gente já viu acontecendo com a gente e com várias outras pessoas. Exatamente. E eu acho que outra coisa é não vibrar na escassez, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre buscando se atualizar. A gente não sabe tudo. Eu não sei tudo. A Adriana não sabe tudo, né? A gente tem que estar sempre buscando mais, complementar para agregar o nosso trabalho, né? Para trazer maior valorização para o nosso trabalho, para a gente também poder cobrar mais por ele e passar maior bem-estar, saúde para o nosso cliente. A gente vai realmente ter maior satisfação, né, nesse trabalho, né? Eu acho que quando a gente está alinhado e quando a gente busca diversas ferramentas para realmente levar essa saúde, esse bem-estar. Sim, com certeza. A Vânia está dizendo, ter propriedade para falar. É isso, Vânia. Exatamente isso. E aí, continuando o que a gente estava falando de como a física quântica agrega na biofilia, então também tem a questão das cores, né? Que é algo que é muito rico na natureza e que a gente vê muito essa diversidade de cores na nossa vida o tempo todo e as pessoas não têm noção do quanto isso impacta também. Né? E aí também a física quântica nos mostra o quê? As cores também são frequências, elas também emanam ondas
e elas podem ser medidas, essas ondas podem ser medidas. Então, em nanômetros. Quanto mais curto esse comprimento de onda das cores, mais relaxante é o seu efeito. Quanto mais longo o seu comprimento de onda, mais excitante o seu efeito. Então, isso também, essas frequências, esses comprimentos de onda também interagem com o nosso campo vibracional, interagem com o nosso cérebro lá no sistema límbico, que é o nosso centro das emoções, e fazem com que a gente reaja de formas diferentes a cada tipo de cor. Por conta disso. Então, por isso que as cores quentes nos agitam mais e as cores frias nos relaxam mais, por conta desse comprimento de onda. Então, as cores, elas também emitem frequência. Então, por isso que a gente tem que saber escolher as cores certas na hora de colocar a nossa casa, de acordo com o ambiente, com a finalidade que se propõe aquele espaço. E as cores da natureza, que eu digo que são sempre as melhores para a gente utilizar, inclusive é a paleta da minha casa. É azul, verde, tons mais crus, porque eu amo praia, amo areia da praia. Então, é aquela base neutra com mais tons de verdes e azuis, que é o que me remete à natureza e que me faz me sentir mais aconchegante, mais bem-estar dentro de casa. Então, as cores também... Isso não é à toa. Isso a gente foi desenvolvido na natureza, foi moldado nesse ambiente, né? Então, com certeza é com essas cores, é com essas características desse ambiente natural que a gente se sente melhor, a gente sente maior bem-estar, mais confortável, mais relaxado. Então, realmente, quando eu falo, quais são as cores predominantes na natureza? É o vermelho? É o rosa? Não, né? É o verde, é o azul, são as cores neutras. Então, realmente trazer isso predominante para os nossos ambientes vai nos trazer muito maior bem-estar. E isso não quer dizer que a gente não possa usar as cores quentes, né? Mas a gente tem que saber utilizar, né? De forma pontual. Exatamente, sabendo qual é a finalidade daquele ambiente, é o local de dormir, então não vou usar uma cor excitante, eu tenho que usar cores com frequências de onda mais curtas. Então tem que usar cores que relaxam. Ah, esse é um ambiente de estudo, de trabalho, então eu tenho que ter cores que me tragam mais foco e atenção, e não cores que chamem muito atenção e que me dispersem a minha atenção. Então tudo depende da finalidade a que se destina aquele ambiente. É isso, exatamente. Deixa eu ler alguns comentários, que eu vi que tinha vários comentários aqui. Ah, Vânia, amo mexer na terra. Quando estou assim, eu preciso mexer para organizar meus pensamentos. Opa, me fugiu aqui. A Terezinha recomenda o curso da Bia. Obrigada, Terezinha. Um feliz é o profissional que diz que sabe tudo. Falo em todas as áreas, pois aprendemos diariamente e trocamos experiências. É isso aí, Vânia. Quanto mais Infeliz, ela quis dizer. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente não sabe nada. Exatamente, é verdade. E a Design Casa Viva, texturas naturais remetem ao bem-estar. Isso são os materiais naturais, né? Que tem essas propriedades, ele tem todos esses elementos, ele tem essa textura natural. Então, quanto mais a gente utilizar esses materiais naturais, maior a gente vai ter aí respostas tanto fisiológicas quanto psicológicas mais positivas do que se a gente utilizar materiais artificiais aí, né? Como essas resinas, aço, enfim. Quanto mais além da preocupação com o ar, né? Dessas toxinas do CO2 que vai soltar dentro do ambiente. Então, com certeza, quanto mais a gente tiver um ambiente natural, mais saúde e bem-estar a gente vai proporcionar para aquelas pessoas daquele local. Sim. E aí eu pergunto aqui, Adriana, quais são as dicas que você daria para aplicar? Algumas dicas dentro de tudo isso que eu já falei até agora. Frequência dos pontos cardeais. Então, a gente sabe que na natureza a gente tem os pontos cardeais e esses pontos direcionam a energia e trazem uma frequência de acordo com a norte-sul, leste-oeste. Tem o fluxo normal de energia da Terra e como isso impacta na nossa vida na prática, de uma forma mais específica possível, no local onde você dorme.
Qual a posição que você dorme? Isso é muito importante. A arquitetura védica nos diz que a gente tem que dormir com a cabeça voltada para o leste. Essa é a melhor posição, porque é a posição que o sol nasce. A hora que o sol nasce, ele está vindo, ele está numa energia crescente, ele está nascendo e está crescendo, a energia dele vai subindo, subindo, subindo até chegar ao meio-dia e depois ele vai perdendo a sua força, entre aspas, né? A gente está falando energeticamente. Quando você dorme com a sua cabeça voltada para o leste, você já recebe direto no seu chakra coronário essa energia do sol de crescente, de crescimento. Você acorda mais bem disposta. Sabe aquelas pessoas que acordam, já pulam da cama e já sai, já vai fazer tudo? Você acorda desse jeito. Quando você dorme com a cabeça, sua cabeceira voltada para o norte, você está contra o fluxo de energia do universo. O que isso impacta na sua saúde? Atrapalha o retorno do fluxo sanguíneo. A gente sabe que o nosso sangue desce, depois ele tem o retorno e ele tem que subir. Então, como você está dormindo numa posição que está indo contra o fluxo energético do planeta, isso interfere na sua circulação sanguínea. O sangue ele tem mais dificuldade de retorno. Então, isso vai te trazer, em pouco tempo, problemas circulatórios. Então, algumas pessoas, quando vão passar uma temporada em algum lugar ou outro, já acorda meio cansada, já acorda esgotada, parece que não dormiu direito. Pega a bússola por curiosidade e olha para onde estava voltada a sua cabeça naquele lugar. Então, isso é uma coisa bacana. A gente tem plantas que inviabilizam a gente colocar sempre a cabeça para o leste, e aí a gente tem que estar usando coisas que possam estar ajudando na nossa circulação de energia enquanto a gente dorme, como cristais, orgonites, sprays quânticos. A gente tem que estar utilizando de alguma coisa se você, na sua casa, não tem outra opção de virar a sua cama para outra posição. Então, isso é uma forma como a gente pode estar aplicando, como é que a gente pode estar utilizando a frequência do planeta, da Terra, ao nosso favor na hora que a gente dorme, que é um dos momentos mais importantes. Também aí a gente utilizando a energia cósmica universal que a gente pode estar aplicando nos ambientes através do Reiki. O Reiki ele atua quanticamente nos ambientes e dentro do curso de Reiki, dentro de quem é formado em Reiki, quem é reikiano, aprende-se técnicas que você pode estar utilizando no ambiente para você limpar as energias estagnadas que ficam acumuladas nos cantos dos ambientes, para você colocar ali uma fonte de energia positiva para estar alimentando aquele espaço. Enfim, a gente tem aí algumas técnicas que a gente pode estar utilizando e o Reiki também atua quanticamente no universo e a gente sabe que Reiki é a energia cósmica universal, a energia divina, né, que a gente canaliza e a gente aplica ali no universo. Essa seria uma outra forma. O uso da biorressonância quântica, que é uma técnica onde você consegue medir no ambiente se tem algum tipo de interferência externa nociva, como a presença de energia telúrica, que a gente sabe que faz mal à saúde em excesso. Então, se você, por exemplo, a sua cama está em cima de uma fonte de energia telúrica, isso é extremamente nocivo para a sua saúde. Aí tem que mudar a cama de posição, tem que colocar alguma coisa para vedar, tem que dar um jeito, porque isso realmente faz mal. Radiação. A gente sabe que existem pontos no solo, na Terra, onde existem gases nocivos que saem. A gente entra no campo da geobiologia, que eu também falo sobre isso. Então, por exemplo, se você constrói uma casa, seja um local de trabalho, seja a casa onde você mora, não importa, mas que tenha a presença do gás radônio, que a Terra libera esse gás radônio, é altamente tóxico e é um gás que faz a pessoa desenvolver câncer em pouquíssimo tempo. Então, isso é muito sério. Então, a biorressonância quântica, ela consegue captar a energia telúrica, a presença de radiação no terreno ou a presença de excesso de energia eletromagnética. E também como estar bloqueando e estar neutralizando isso para você não ficar exposto àquilo ali. O contato com a natureza, que a gente já sabe que faz bem por conta dos altos índices de íons negativos, né? A gente sabe que na praia, na cachoeira, na floresta, onde tem altos índices, e aqui onde a gente mora, na cidade grande, os índices são muito pequenininhos,
Principalmente se você fica o dia inteiro em um lugar fechado com o ar ligado, o índice é zero de íons negativos, ou seja, você tem que colocar plantas para elas liberarem, ou que seja um aparelhinho ionizador de ambiente para liberar esses íons negativos para o ambiente. E uma outra coisa também, os sons da natureza, eles também têm uma frequência alta, então assim, você poder estar utilizando os sons a seu favor, isso age no seu campo vibracional, isso atua também quanticamente, então você deixar em casa, no seu local de trabalho, sons da natureza, isso é altamente benéfico para a nossa saúde, você pode deixar ali baixinho, como uma música de fundo, que aquilo ali está atuando no seu campo, está atuando na sua mente, você está produzindo ali substâncias e neurotransmissores, então isso também seria uma dica boa. Utilizar... Se for natural, melhor ainda, né, Adriana? Se for... Eu sempre falo no design biofílico, o ideal é que a gente faça um ambiente multissensorial, né? Estimulando todos os nossos sentidos. Então, que a gente ouça o barulho da água, do vento, dos passarinhos cantando lá fora, o cheiro dessas plantas, das flores, da terra, né, da grama molhada, e que a gente também sinta esse tato, a textura dos materiais naturais, não só a visão, né? Porque a visão a gente está muito acostumada à vista do dia, vista dos padrões climáticos, vista da natureza, que é o nosso sentido predominante, mas que a gente estimule todos os outros sentidos. E o paladar também, que a gente pode estimular aí com alimentos naturais, com uma horta. Olha, temos uma aluna em comum, a Terezinha. Ah, amada, verdade. Beijo, querida. Ai, que bacana. Então, e aí, mais duas coisinhas aqui pra gente fechar que eu tô falando. Frequenciais quânticos também, que eu trabalho também com medicina quântica, então a gente tem os frequenciais quânticos que a gente toma como se fosse um floral e que aquilo ali neutraliza também esses efeitos danosos que essas energias fazem, eu também tomo. E também temos os sprays quânticos, que também é uma boa opção para você rapidamente mudar a frequência do ambiente. Então, a gente tem todas essas opções de estar podendo utilizar a física quântica a favor do design biofílico, a favor da nossa saúde física, mental, energética, espiritual, emocional, em todos os níveis. E eu espero que vocês coloquem isso em prática, porque vocês vão ver realmente resultados incríveis. Verdade, para todos termos muito mais saúde e bem-estar e prosperarmos e nos desenvolvermos da melhor maneira, né? Não só sobrevivermos aí e ter ausência de doença. A gente quer bem-estar completo, físico, mental e social. É esse o caminho, né? E é o caminho da reconexão aí com a natureza e com as nossas energias. Então, eu queria agradecer muito a tua presença aqui, contribuição, Adriana. Obrigada. E antes eu gostaria de dizer que a gente está com as vagas abertas para o curso de Biofilia e Design Biofílico. Então, para quem não sabe, a gente está fechando aí a turma 5 do curso. Essa turma está incrível. E para maiores informações, o link está na bio do meu perfil do Design Biofílico. Ali tem o site com todas as informações, mas quem tiver dúvida pode me chamar em inbox. A gente tem preço aí de diversos lotes, a gente já está no segundo lote. E eu acredito que ele vai até o dia 15 ou 16, não lembro bem. E dia 19 a gente fecha essa turma. Então, a gente tem aulas gravadas, a gente tem aulas ao vivo aí comigo, né? São 3 aulas ao vivo, onde a gente tem um resumo dos módulos, a gente tem exercícios, a gente tem um exercício final aí do curso, que eu acho que é o maior crescimento pelos feedbacks que eu tenho, das pessoas que realmente conseguem medir o que absorveram, né, para aplicar nos seus projetos, como que aplica todos os princípios e as estratégias do design biofílico, né? Que o design biofílico ele tem 5 princípios e 24 estratégias para a gente aplicar nos nossos ambientes, né? Não é só, como muitos pensam, não é só a vegetação, as plantas também fazem parte, mas vai muito além disso. Então, eu deixo o convite aí a todos vocês que queiram fazer parte dessa turma 5 e o link está no perfil para maiores informações, também pode me chamar em inbox. E eu queria agradecer muito a presença da Adriana aqui, essa contribuição maravilhosa, incrível, que só tem a agregar ao design biofílico, que a gente já sente a energia aqui
né, na live, nesse bom papo. A gente poderia continuar horas falando aí só sobre esses assuntos que nos trazem muita saúde e bem-estar. Com certeza. A gente aqui tenta compilar o máximo para trazer o máximo de informação possível, mas a gente não consegue falar muito, né? Então, eu te agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu amei conhecer você, seu trabalho. Você é uma querida. Muito obrigada. Pessoas que não me conhecem, que me conheceram agora, muito prazer. Sejam todos bem-vindos. Quem quiser conhecer o meu trabalho, eu vou ter o maior prazer em recebê-los. E comecinho de outubro também eu tenho curso para quem se interessar em Design Therapy. Eu aguardo vocês e muito obrigada a todos pela presença. Foi ótimo estar aqui e conhecer vocês. Bia, muito bom estar com você mais uma vez. Espero de alguma forma maravilhoso podido contribuir e ajudar aí as pessoas. Então, ótima live, a Miriam tá falando parabéns, adorei essa live, a Naomi, a energia de vocês é maravilhosa, a Terezinha falou, eu acho que já comprovou, né, que nosso alinhamento aqui, Adriana, é muito bom e a gente pode aí repetir diversas vezes esse papo tão gostoso, que contribui, né, com tanta gente aí para inspirar as pessoas a realmente trazer mais saúde e bem-estar para nossa vida. Então, só agradecendo aqui, eu agradeço a todos vocês para numa segunda-feira à noite estar presente aqui com a gente, né? Nesse papo maravilhoso com a Adriana. Muito obrigada. Gratidão. Beijo grande. Beijo, grande beijo a todos. Uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.